11:38 em Belo Horizonte, céu parcialmente encoberto, nuvens nos céus de BH. Cruzeiro mais querido do Brasil, vamos Cruzeiro. Toca da Raposa, ao vivo com o completo noticiário celeste, é com você, Samuel Venâncio. Deixa comigo, show de bola, Milton Naves. Bom dia pro amigo ligado no Rádio Esportes da Itatiaia. É o Cruzeiro nesse segundo dia da pré-temporada aqui na Toca da Raposa 2. Muitas novidades no dia de ontem e as novidades vão continuar ao longo da semana, porque o Cruzeiro tem aí que definir o elenco. Daqui a pouco tem a estreia na temporada de forma oficial. O jogo do dia 23 contra o Boa Esporte. E aí, é a estreia para este ano de reconstrução do Cruzeiro. Daqui a pouco a gente fala sobre as novidades do dia, o que deve acontecer nas próximas horas. Mas primeiro, 11:39, o Ocimar Bolicenho, ele foi confirmado como diretor de futebol do Cruzeiro. Esteve por último no Londrina. E ele vem e terá o auxílio aí neste primeiro momento do Alexandre Matos. O Alexandre Matos hoje não veio à Toca da Raposa 2, mas pelo telefone segue dando auxílio neste momento de transição para definir saídas de jogadores, renegociações, o que tem que acontecer neste momento. E o Ocimar Bolicenho está falando sobre este desafio, a chegada para trabalhar aqui no Cruzeiro. No primeiro momento, agradecer ao presidente, né, pela confiança depositada, dizer que é um enorme prazer estar aqui no Cruzeiro. Eu diria que é uma realização profissional. Eu estou no futebol desde 1985. Por 11 anos fui dirigente estatutário como presidente e quero aqui engrandecer a coragem do senhor e dos membros do conselho de assumirem tamanha responsabilidade pelo simples amor, né, ao seu clube. Eu tive a oportunidade de desempenhar essa função por 11 anos no clube que eu aprendi a gostar, que coincidentemente também era azul e branco e se chamava Esporte Clube Pinheiros, e depois em 1989 se tornou Paraná Clube. Mas já há 20 anos eu estou como executivo de futebol profissional. Comecei no meu próprio clube, no Paraná Clube, passei pelo Santos, passei pela Ponte Preta, passei pelo Atlético Paranaense e agora nos últimos 4 anos estive no Londrina, que tem uma administração diferente dos clubes normais, porque está sob intervenção do Ministério do Trabalho, então lá tem uma gestão profissional desde 2011. Então, de novo, né, engrandecer a coragem desse conselho gestor de assumir uma situação como essa, mas a certeza absoluta de que o Cruzeiro não está no lugar certo. E ele passará muito brevemente por esse espaço que não é o seu lugar. Nós temos certeza disso e é por isso que eu aceitei esse desafio de pronto, né? Com o máximo do entusiasmo e com a força necessária para que o Cruzeiro volte aos seus dias de glória. Gostaria de saber qual foi a sua impressão num primeiro contato com os jogadores que se reapresentaram e um pouquinho sobre como vai ser esse trabalho ao lado do Alexandre Matos, que segue também ajudando o Cruzeiro enquanto ele não se transfere para um novo trabalho. Bem lembrado. A situação com os jogadores, o que eu mais gostei da reapresentação foi a sinceridade que o presidente usou nas palavras para com eles. E acabou de repetir aqui que ainda não temos uma solução definitiva para os problemas que se acumularam aí nos últimos meses. Mas, no futebol, a verdade sendo dita, ela sempre vai ser resolvida. E a questão do Alexandre, nós somos companheiros de Associação Brasileira dos Executivos, da qual eu fui o fundador, e já é nosso companheiro há mais de 10 anos. E a experiência do Alexandre, e assim também a carreira gloriosa que ele teve nos últimos 5 anos, com certeza vai nos ajudar muito, principalmente na recolocação daqueles jogadores que não deverão permanecer aqui em virtude da nova situação que o Cruzeiro vai enfrentar nesse ano. Então, podem ter certeza que não há atrito nenhum de função, até porque o Alexandre vai ficar por um período provisório e para mim é uma ferramenta e uma coisa muito importante ele estar junto, principalmente nesses primeiros momentos. Se tratando dessa realidade, qual o principal passo você como um diretor executivo a ser dado para essa reconstrução do Cruzeiro em 2020? Principalmente dar o passo do tamanho da sua perna, né? E há um histórico no futebol brasileiro de que
nas grandes dificuldades apareceram os grandes craques, principalmente os que vieram da categoria de base. O caso do Santos em 2004, com Diego, Robinho, só acabaram jogando porque o Santos não tinha mais de onde retirar recursos, né? E a gente espera que o Cruzeiro também tenha essa felicidade de, nesse momento, poder lançar jogadores jovens dentro da nossa capacidade financeira e orçamentária, e que esses jogadores deem um resultado técnico que o Cruzeiro sempre obteve, que foi o de vitórias. O presidente desse núcleo transitório definiu aí o teto salarial de R$150 mil. Como é que vocês vão trabalhar isso com os jogadores? Tem muitos jogadores acima desse salário. Como é que vai ser trabalhado? Realmente esse o teto? Tem um teto de folha salarial? Não, já houve uma flexibilização, né, presidente? Já não é mais. Esse foi vamos dizer assim, uma diretriz que já não está mais tão rígida assim. E como é que vai ser tratado isso com esses jogadores que são os mais consagrados, que estão no elenco, que tem altos salários? Se não baixar até o valor que vocês determinaram, se tem um valor agora, como é que vocês vão fazer para lidar com isso? A ideia é, da maneira mais honesta possível, chamá-los, né? E chegar a uma conclusão em conjunto. Caso a caso. Né? Caso a caso será estudado. Aqueles que não quiserem, na verdade, reduzir ou chegar a um bom termo com o Cruzeiro atual, a gente vai facilitar uma negociação, tentar uma saída para que todas as partes fiquem satisfeitas. Não tem o teto. Ele já flexibilizou um pouquinho esse teto, porque às vezes você pode ter um de 20 e pode pagar um pouquinho mais no outro. Então a média vai compensar. O importante é que nós sabemos quanto podemos gastar, né? E a nossa folha vai ser 1/3 daquela que vinha sendo aplicada até então. Osimar, a gente não viu o Orejuela aqui na reapresentação. Tem alguma situação para ele, o lateral colombiano, que o Cruzeiro acabou adquirindo aí parte dos direitos? Na verdade ele teve um problema com a passagem aérea, mas por enquanto não tem nada. Existem aí algumas especulações não oficiais, né? Mas foi um problema de passagem aérea mesmo, que ele não compareceu. O caso do Thiago Neves, que um jogador que saiu desgastado no final do ano passado, entrou na justiça. O Cruzeiro tem interesse em manter esse jogador, e como é que ele vai ser tratado? Na verdade é na mesma negociação dos outros, né? Eu espero que o Thiago Neves venha aqui para cá, para a sede, que a gente possa conversar para saber o que ele pensa, até porque as pessoas que estão aqui não estavam até um mês atrás, né? O Thiago Neves é formado no Paraná, inclusive. Então, quem sabe essa proximidade nossa aí não possa abrir uma conversação melhor do que a que se conduziu até agora. Muito bem, 11:46, tá aí o Osimar Bolicenho, ele que foi confirmado então o novo diretor de futebol do Cruzeiro. Muita coisa para acontecer ainda. Hoje a gente já não viu aqui no campo o Henrique, o Egídio e o Marquinhos Gabriel. Os três vão sair do Cruzeiro. O Henrique e o Egídio vão rescindir para acertarem contratos com o Fluminense. E o Marquinhos Gabriel tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2021. Vai emprestado para o Atlético Paranaense até o final de 2020. O que é que vai acontecer hoje e já está acontecendo aqui na Toca da Raposa 2? Mais reuniões. O empresário do zagueiro Dedé, os empresários, aliás, o Biraci Cardoso, o Bira, e o Juliano Aranda, o Magrão, estão chegando agora à tarde para conversar com a diretoria do Cruzeiro, para ver o que será feito do Dedé, o jogador que tem um dos maiores salários no elenco do Cruzeiro. Quanto ao Fábio, muita gente perguntando, nada novo até agora. E uma informação que eu recebi é que o Cruzeiro recebeu várias sondagens pelo goleiro Rafael, mas quer ficar com o Rafael. E o Rafael, com essa flexibilização do teto salarial, nem precisaria renegociar. O salário estaria um pouco acima daquele teto que haviam comentado. Então, que eles tinham comentado. Então vamos aguardar esta situação envolvendo o goleiro Rafael. Manuel, o empresário, é aguardado na Toca também para conversar sobre o futuro. O jogador tem um salário bem alto também. Então o Cruzeiro vai reajustando todas estas situações aqui na Toca da Raposa 2. A novidade hoje do dia, o Leonardo Lopes, preparador de goleiros do Sub-20. Ontem a gente falava sobre a saída do Robertinho e também sobre a saída do Leandro Franco. O Leonardo Lopes já trabalhou com os goleiros hoje no campo aqui na Toca da Raposa 2. O Fábio, o Rafael
o Vitor Eudes e o Vinícius, os 4 goleiros que estão neste momento aqui na Toca da Raposa 2. Quanto às outras saídas, a informação é que o Charles Costa, fisioterapeuta, ele pode ter um novo vínculo aí com o Cruzeiro e voltar. Ele estava naquela lista de saídas ontem. O nosso colega, o Thiago Matado, do Super Esportes, até informou sobre isso. E vamos ver, ele não reapareceu ainda aqui na Toca da Raposa 2. As outras saídas aí, creio que serão confirmadas, né? Todos já foram comunicados ontem aqui na Toca da Raposa 2. Então é esta reestruturação que faz o Cruzeiro neste momento. Muita coisa ainda para acontecer, Júnior Brasil. Muita coisa, viu, Samuel? Grande abraço a você, Milton, amigos e amigas. Tá um momento efervescente, com as mudanças de jogadores, demissões, com tudo isso. Tem também, e a gente fica preocupado quando recebe notícias, escuta que existe mobilização da turma que saiu para voltar, tendo um candidato às eleições de maio. Então você fica preocupado, porque, ou seja, os caras querem continuar tendo vantagens, benesses e não pensam no clube. Tudo que o Cruzeiro está passando mostra que a gestão foi desastrosa, foi um caos tudo que aconteceu, e os caras querem continuar. E tem conselheiro que parece que não tem consciência, não pensa no Cruzeiro, pensa, o que eu vou ganhar, hein? Churrasquinho, ingresso, camisa, qual a vantagem? Infelizmente, esses caras, eles não são dignos nem de serem conselheiros, esses que votam por alguma vantagem que ganham. Tem que pensar no Cruzeiro como um todo. Acho que entra até vaidade também, né? Mas é uma vaidade que eu vou te falar, é um tiro no pé, porque daqui a pouco o Cruzeiro vai para um buraco maior se nada for feito. Então que haja consciência. E Samuel, gostei até da entrevista do Ocimar Bolicem, falou bem, tranquilo, mas fico preocupado com o currículo dele pelas coisas que já aconteceram. Tomara que ele consiga fazer um bom trabalho. Acho que algumas posições são muito estratégicas, principalmente essa, que ele tenha sucesso. A gente sabe que a realidade é essa. Boa notícia se o Charlinho voltar. Lamentável, ontem eu até falei a perda do Robertinho. A gente sabe que o momento é outro, mas que quem tiver aí, principalmente o Ocimar, que ele tenha sucesso e nessa transição ao lado aí do Alexandre, que é um baita de um suporte, o Alexandre Matos. Muito bem, outra situação que deve definir, pra gente fechar, é o Fabrício Bruno, que vai mesmo pro Red Bull Bragantino, vai retirar a ação de 4 milhões na justiça. O Cruzeiro ainda vai receber 2 milhões de reais, falta ainda definir se o Cruzeiro fica com um percentual do atleta, mas ao que tudo indica, o Fabrício Bruno retirando a ação e indo jogar no Red Bull Bragantino nesta temporada de 2020. Outro que vai se reunir hoje à tarde, lateral Edilson. E aí pode ser definida a saída dele para retornar ao Grêmio de Futebol Porto Alegrense. São as novidades de mais um dia agitado aqui na Toca da Raposa 2. A gente segue acompanhando tudo aqui, viu? Show de bola. Legal. Então, Samuel Venâncio, são 11h52 em Belo Horizonte. Você